vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Laísa Freitas. O conteúdo de hoje é a explicação das questões 1, 2 e 3 da segunda semana do nosso plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio. Para resolvermos essas questões, nós vamos ter que ter um conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? É uma fórmula de calcular uma das medidas do meu triângulo retângulo. Esse meu triângulo tem esse nome devido por ele ter o quê? Um ângulo reto, tá? Que é esse desenho aqui, tá bom? As medidas que se unem ao ângulo reto, gente, é chamado de cateto. Então, no meu triângulo, você tem que saber que você tem dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é sempre o que está ao inverso do ângulo de 90. É a minha rampa do triângulo, é a medida maior do triângulo, tá bom? Para calcularmos qualquer um desses valores, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Vamos fazer esses exemplos aqui. Calcular o valor de x nos triângulos retângulos. A fórmula aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Quem que é a minha hipotenusa aqui da minha letra A? É o x, porque é o que está ao inverso do ângulo, o quê? De 90 graus. Então, vou colocar o quê? X ao quadrado, que é igual. Quem que é um dos catetos? 8. E quem que é o outro cateto? 6. Então, 8 elevado ao quadrado, 64. E 6 ao quadrado, 36. 64 com mais 36 é 100. Então, se aqui está elevado ao quadrado, é porque ele está falando o seguinte, olha, eu tenho que tirar a raiz quadrada, ok? Raiz quadrada de 100 vale 10. Então, o valor da minha hipotenusa aqui é 10. A letra B. Se você observar o seu valor de x, ele é um dos catetos, porque a medida dele, ó, tá fazendo junção ao ângulo de 90 graus. E quem que é a minha hipotenusa? É 15. Que é igual ao x ao quadrado, que é o que nós estamos querendo encontrar, com mais 12 elevado ao quadrado. Quanto que vale 15 elevado ao quadrado? 225. Que é igual a x ao quadrado, com mais 12 elevado ao quadrado, 144. Ó, lembrando, né, gente, que a nossa variável tem que ficar sozinha. Então, o 144, eu posso trazer para o outro lado subtraindo, que é igual a x ao quadrado. 225 menos 144 é 81. X é igual a raiz de 81, que x é igual a 9. Então, o valor do meu cateto vale 9. Vamos lá para as nossas resoluções. Número 1. Se esticarmos uma corda de 350 metros em pleno verão na ponta da Torre Eiffel até uma estaca rente ao solo, conforme a figura, estaríamos a uma distância aproximadamente da base da Torre Eiffel igual a... Então, vamos colocar as informações que o problema nos deu aqui na nossa figura. Ele disse o seguinte, que a corda, ela mede 350 metros, tá? Ele quer o quê? A distância que estaria aproximadamente da base até a estaca. Então, esse valor aqui que ele quer. Porém, no problema não me deu o valor da altura da torre. Então, o que eu tenho que fazer? Uma pesquisa prévia para me saber quanto que é a altura da Torre Eiffel. Pesquisando, nós achamos o quê? 324 metros, tá bom? Só que aqui observe que no problema, ele disse o quê? Valor aproximadamente. Então, quer dizer que você não vai achar o valor exato. Você vai achar um valor com dízimas periódicas, né, com casas decimais, porém você vai ter que marcar aquela que aproxima do seu resultado. Então, vamos lá. Colocando na fórmula a hipotenusa ao quadrado, que é igual ao cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Quem que é a minha hipotenusa? É a medida que está oposta ao ângulo de 90. Então, nesse caso, 350 elevado ao quadrado, que é igual ao x,
que é a base que ele quer encontrar, e o outro cateto, que é 324. Quanto que vale 350 elevado ao quadrado? 122.500, ok? Opa. Que é igual a x ao quadrado, com mais 324 elevado ao quadrado, 104.976. A nossa variável tem que ficar sozinha. Então, o 104, ele vai vir subtraindo para eu poder deixar o x sozinho, ok? X ao quadrado, na verdade, né? Então, 122.500 menos 104.976, nós vamos encontrar nessa subtração 17.524. Se aqui está elevado ao quadrado, é porque nós temos que tirar o quê? Raiz quadrada de 17.524. Quando você vai lá na sua calculadora e faz raiz de 17.524, você obtém o seguinte resultado: 132,37, né? A gente costuma colocar aproximadamente aqui, né, gente? A gente costuma colocar o quê? Apenas 2 casas decimais depois da vírgula. Então, conforme as nossas resoluções, o valor que mais aproxima é o 132, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra B. Não poderia ser a 133 se a minha casa decimal aqui fosse o quê? Acima de 5, tá bom? Aí você marcaria o 133. Como é abaixo de 5, então nós vamos para o 132. Problema número 2. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então podemos dizer que o triângulo retângulo, que o triângulo é o quê? Nossa, acabei falando a resposta para vocês. É triângulo retângulo, né? Porque é o único triângulo que mexe com essa fórmula matemática elevado ao quadrado, né? Que é o triângulo que nós estamos estudando. Número 3, vamos ler o problema aqui. Para construir uma casa, conforme figura abaixo, quantos metros de fio são necessários aproximadamente? Olha o aproximadamente aqui de novo. Para puxar luz de um poste de 11,5 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 7,8 metros da base do poste. Então, ele quer que você encontre o quê? Quantos metros de fio? Está aqui, ó. Então, eu vou chamá-lo de x. Não, ainda não é o quadrado, né? O quadrado é na fórmula. Então, quanto que mede a altura do meu poste? 11,5. E qual que é a distância do poste até a caixinha? 7,8. Então, vamos lá? X ao quadrado, que é a hipotenusa, que é igual a 11,5 ao quadrado, mais 7,8 elevado ao quadrado. X ao quadrado é igual a 11,5 elevado ao quadrado, vai dar 132,25. Com mais 7,8 elevado ao quadrado, 60,84. Ok? Somando esses dois valores, nós vamos obter 193,09. Tirando raiz quadrada de 193,09, né? Porque nós temos que tirar a raiz, porque está elevado ao quadrado. Nós vamos ter, gente, aproximadamente, vamos lá na calculadora, pega a calculadora de vocês, e vamos lá, raiz de 193,09. Vamos obter o quê? 13,89 aproximadamente. Nós sabemos que é aproximadamente porque o próprio problema já me falou aqui, aproximadamente. Então, a nossa resposta é a letra A. Bom, pessoal, finalizamos aí as 3 questões.
Espero que vocês tenham aprendido como que encontra um dos valores das medidas do triângulo retângulo. E se não entendeu, voltem nas explicações e voltem nas resoluções, tá certo? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!